Talvez você tenha clicado nesse vídeo porque você tem uma parede aí na sua casa vazia e você não sabe o que fazer com ela, não é mesmo? Pois muito que bem. Paredes brancas, vazias, são ótimas para a gente trazer personalidade para a nossa casa, para a gente trazer vida, trazer um pouquinho de afeto. Aqui atrás de mim, por exemplo, tem uma parede branca. Eu amo parede branca, porque de fato você consegue expor muita coisa por ali. Se você ainda não me conhece, o meu nome é Jéssica Lane, eu sou designer de interiores e no vídeo de hoje eu vou te ensinar, te dar 5 dicas do que fazer com a sua parede branca. Eu já vou começar falando sobre os quadros. Pessoal, eu amo quadros. Vocês sabem, né? Aqui em casa eu tenho diversos quadros. Acho que quadros trazem personalidade para casa, acrescentam muito na composição, contam histórias, revelam memórias, dizem sobre os seus gostos, seus valores. Quadros são obras de arte, não é mesmo? Então, trazer quadros para a sua parede é uma forma prática, rápida e muito interessante de preencher essa sua parede branca. Então, veja bem, você tem uma parede vazia aí na tua casa. Seja a parede do sofá, da mesa de jantar, do quarto, do escritório, da cozinha, não importa onde. Você pode preencher essa parede com um único quadro. Esse quadro, um quadro grande, centralizado ali com o sofá, com a cama, com o móvel em questão, pode ser um aparador, um buffet. Pode ser um único quadro, menorzinho, e aí dessa vez você vai deslocá-lo. Se o quadro for muito pequeno, não centralize ele no sofá, porque a proporção não vai ficar harmônica. Esse quadro menor, você vai deslocá-lo para o lado que for. Tá? Isso num olho a gente consegue perceber melhor como vai ficar a composição, mas você vai deslocar para um dos lados, ao invés de centralizar no móvel. Ou, ao invés de um quadro só, você pode fazer uma composição com 2 quadros. Ao invés de um quadro horizontal, podem ser 2 verticais, centralizados ali naquele móvel. Ou 2 menorzinhos. Se forem 2 horizontais, eu gosto de colocar um em cima do outro, o menorzinho deslocado para o lado. Se forem 2 verticais, um ao lado do outro, também deslocados ali no sofá. Aqui atrás de mim eu tenho dois verticais, um em cima do outro, para mostrar para vocês também que não existe uma regra fixa. A verdade é que o nosso olhar treinado, existem muitas composições que podem funcionar, que podem ficar boas. É claro que aqui eu estou dando um exemplo ou outro que são exemplos mais coringas, entende? Mais difíceis de errar. Mas é claro que quanto mais você vai estudando e vai aprendendo e vai aumentando o seu repertório, a gente tem uma gama infinita, praticamente, de possibilidades de composição na parede. E mais do que 2 quadros, você pode montar uma composição realmente, uma galeria de quadros. 3, 4, 5, 6, 7, 10, 20, 15, não importa. Você realmente pode fazer uma grande galeria de quadros na sua parede. Eu estou colocando alguns exemplos aqui para você ir se familiarizando com isso e pensando nas possibilidades, mas eu sempre recomendo que você pesquise inspirações para criar a sua parede de quadros. E em relação ao conteúdo desses quadros, Jéssica, minha parede é vazia porque eu não tenho quadros, eu vou ter que comprar tudo do zero. Comece aos poucos. Não compre os 20 quadros da sua composição no mesmo dia, porque você vai cair na armadilha de criar uma composição montadinha demais. E eu não gosto desse tipo de composição muito montadinha, muito certinha. Os quadros são todos da mesma loja, porque dá uma impressão de cenário, dá uma impressão de uma casa sem vida, sabe? Uma casa meio sem graça, sem personalidade. Para a sua composição de quadros ficar realmente interessante, você vai montá-la aos poucos para que esses quadros tenham história, para que esses quadros realmente te representem. Então comece aos poucos. Vai esse final de semana numa feirinha de garimpos
garimpa um quadro. Na próxima semana, no mês que vem, você vê alguma foto que você já tirou de alguma viagem sua, enfim, foto de alguém e manda emoldurar. Depois você pensa, eu gosto muito da praia, vou sempre. Procura comprar uma fotografia dessa praia. Vai na praia e vê ali um artista vendendo a sua arte. E compra uma pintura, uma fotografia, sabe? E vai montando a sua composição aos poucos. E aí, a partir disso, você vai criando aí o seu acervo de quadros. E começar a montar realmente uma galeria bacana, interessante, que conversa com a sua identidade. Eu sempre falo por aqui, né, do design afetivo, de que os elementos na nossa casa, eles não estão ali puramente para serem elementos estéticos, para que fique bonitinho, mas sim para que eles revelem da sua identidade, para que eles gerem afeto por ali, entende? Para que esses elementos dentro da sua casa, eles realmente se tornem, te abracem, né? Deixem a sua casa aconchegante, uma casa bacana, interessante, é aquela casa que imprime a personalidade do morador. Para que você tenha uma casa assim, você realmente precisa escolher os seus quadros com intenção. Quadros que contem a sua história, revelem uma memória sua, um gosto seu, cultura pop, moda, enfim, política, o que seja que você goste. Um quadro também que fala sobre os seus valores, seu propósito de vida, religião, entende? Então, tudo isso vai te ajudando aí a encontrar quadros que realmente conversem com você. E aí você vai poder preencher a sua parede branca com seus quadros. A segunda forma, que eu também gosto muito, são prateleiras. O uso das prateleiras, pessoal. Você pode criar uma única prateleira ali na sua parede para expor uns livros, uns quadrinhos apoiados, adornos, suas coleções. Você pode colocar várias prateleiras de uma forma que pareça até uma estante vista de longe. Gosto muito dessa opção também. Se vocês lembram aqui do meu cenário antigo da parede azul, não era uma estante, eram prateleiras preenchendo a minha parede azul. Não era uma parede branca, como é o caso desse vídeo, era uma parede azul. Mas fato é que era uma parede preenchida com prateleiras. Se você não sabe que cenário é esse que eu estou falando, é porque você é novo aqui no canal. Esse deve ser o seu primeiro vídeo por aqui. Você pode não ser inscrito ainda, então eu já te peço para você se inscrever aqui no canal. É um segundinho que dura, rapidinho, me ajuda demais. Então aproveita e já se inscreva aqui nesse canal, que a gente fala muito de decoração, de história do design, história da arte, o tour dos projetos. Tenho certeza que você vai gostar. E voltando ao tema, as prateleiras são elementos super versáteis que realmente te permitem muita coisa, né? Elas são mobiliários, né? Elementos que você consegue expor diversas coisas. Eu tenho livros, quadros, adornos, enfim, o que seja, entendeu? Então as prateleiras, elas realmente fazem muita diferença, né? Elas podem transformar um ambiente. A terceira forma de você preencher uma parede branca, trazer muita personalidade para ela, mas sem precisar pensar demais, é através das cores. Você pintar a sua parede pode fazer toda a diferença. Uma coisa é um sofá posicionado numa parede toda branca. Outra coisa é esse mesmo sofá posicionado numa parede azul, numa parede verde. Apenas o fato de você ter adicionado cor nesse espaço já transforma a dinâmica do seu ambiente, já traz outra atmosfera, já traz outra estética, entende? Então, se você não quer pensar muito, eu ainda não tenho meus quadros, eu não tenho prateleira porque eu não vou ter o que expor nessas prateleiras, pinta essa parede de uma cor. Qual cor, Jéssica? Que tipo de cor, qual cor te acalma? Me fala uma cor que você gosta muito, que te traz aconchego, te abraça. É o verde, porque te lembra da natureza. É o azul, porque te lembra do mar, da praia, do céu, do dia. É o amarelo, porque te traz alegria. É o laranja,
porque é uma cor que na tua memória era a cor da sala da tua avó e isso te traz um afeto, te remete uma memória, entende? Então você vai se conhecendo para entender qual cor faz mais sentido aí para o teu espaço. Mas fato é que pintar uma parede já faz total diferença. E se você quer trazer ainda mais personalidade, ainda mais textura, camada, estampa, ao invés de pintar, você vai colocar um papel de parede. O papel de parede, veja bem, ele tem muitas possibilidades, porque pode ser um papel de parede liso, com uma textura de um tecido, mas pode ser um papel de parede estampado. E se ele é estampado, são infinitas possibilidades. Pode ser com estampa listrada, xadrez, floral, arabescos, com algum elemento da natureza, dos animais. Então, trazer um papel de parede é algo que carrega muita identidade, que realmente faz muita diferença no espaço. Então, uma forma de você preencher essa sua parede branca e trazer cor, trazer vida, trazer identidade, é realmente usando um papel de parede. E assim como a pintura, o papel de parede é o tipo de decoração que a gente pode trazer para nossa casa, que é super prática, é super rápida. E em um dia você resolve essa situação. Diferente dos quadros, que se você não tem nenhum, você vai precisar de um tempinho para escolher, para criar o seu acervo, porque, novamente, não aconselho você comprar todos os quadros da noite para o dia. Vai demandar aí uma pesquisa. As prateleiras, você precisa ter objetos. Então, também tem essa questão. Agora, pintura, papel de parede, é muito mais dinâmico, muito mais rápido, é um resultado mais rápido, não é mesmo? Antes da gente ir para a última dica, eu quero muito saber se você está gostando desse vídeo e se sim, deixa o seu like por aqui, deixa o seu hype também. Vou ficar muito feliz, me ajuda demais aqui a divulgar o canal, né? O canal tá começando a dar uma crescidinha, então me ajuda demais esse apoio de vocês por aqui. Então, rapidinho, curte o vídeo e vamos prosseguindo por aqui. A quinta forma de preencher paredes brancas são com os bozeris. Pessoal, eu amo bozerie porque, primeiro, é um elemento clássico belíssimo que traz uma camada para sua parede, traz ali um tchan, sabe? Traz um que a mais. Então, o bozerie, ele pode ser uma super sacada para você trazer realmente uma vida aí para o teu espaço. Pode ser o bozerie, o lambri poderia ser também, sabe? Um painel, um ripadinho. Mas, enfim, as molduras que você pode colocar na sua parede, elas trazem um tchan para o teu ambiente. Elas já podem dar um up muito forte nesse seu espaço. Então, você pode pensar, sim, em trazer o bozerie, o lambri, molduras na tua parede para, enfim, fazer composições. E aí é claro que a paginação, né, a forma como você vai instalar essas molduras são diversas. Veja inspirações, referências para te ajudar a entender como que você pode trazer esses elementos para o seu espaço. Quando eu vou trabalhar com essas molduras, os bozeries, geralmente eu gosto de pensar em blocos do mesmo tamanho, né, lado a lado, ou se a gente vai fazer blocos, retângulos diferentes, de diferentes tamanhos, que os das laterais sejam iguais e o do meio seja o bloco diferente. E aí esse do meio pode ser aquele bloco que vai encaixar o sofá, um aparador, uma cama. E aí, olha que legal. Eu falei sobre 5 itens: quadros, prateleiras, pintura, papel de parede, bozerie, molduras em geral na parede. Uma dica bônus aqui é o fato de que você pode misturar esses elementos. Uma parede com um papel de parede estampado pode receber quadros. Uma parede com bozerie pode receber quadros. Uma parede pintada de uma cor pode ter prateleiras. Lembra do meu cenário antigo, que era uma parede azul com prateleiras de madeira? Poderia ser uma
parede estampada, mas que tem boiserie ao mesmo tempo quadros. Pode ser uma parede pintada com molduras lambri, prateleiras e quadros também. Você pode brincar e misturar tudo isso e criar composições realmente incríveis, com muita personalidade, composições únicas, diferentes e que tem a tua cara. Mas se você quer preencher as suas paredes, mas ainda está com dúvida, ainda não tem certeza de como fazer, está insegura de como fazer composições de quadros, como instalar boiserie, qual cor vai pintar a parede, se for papel de parede, qual papel de parede escolher. Calma, você pode simplesmente entrar para a comunidade Morar com Afeto, que é o nosso curso de decoração afetiva, onde eu vou literalmente te ensinar tudo que eu sei sobre esse universo, sobre quadros, estantes, prateleiras, para que você realmente aprenda a decorar a sua casa da melhor forma possível. Mas se você não é a pessoa do curso, quer uma ajuda profissional, a nossa consultoria de interiores também está aberta. É só mandar uma mensagem pra gente, o link vai estar aqui na descrição também do nosso e-mail, nosso WhatsApp, solicitar um orçamento, que vai ser um prazer te atender e te ajudar realmente, pegar na tua mão e te ajudar a ter uma casa linda, com a tua personalidade, com estilo. Manda uma mensagem pra gente para saber mais informações sobre a nossa consultoria de interiores ou projeto de interiores, se o seu caso envolver reforma. Se ficou alguma dúvida sobre esse universo dos quadros, da prateleira, da pintura, manda aqui nos comentários, comenta aqui sua dúvida e me conta também qual foi a sua solução favorita. Jéssica, eu gosto de preencher paredes brancas com quadros. Jéssica, eu não gosto de parede branca, portanto, eu gosto de pintar de alguma cor diferente. Papel de parede para mim também é super bem-vindo. Enfim, eu quero realmente saber a sua opinião. E digo mais, se o que você realmente quer é decorar estantes, eu vou deixar esse vídeo aqui no card para você assistir sobre como decorar a sua estante. É isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Tchau, tchau!